Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as crianças. Jesus abençoa as crianças, certo? E hoje eu quero falar o seguinte: como o pessoal disse que viveu o mês das crianças, está vivendo aí outubro, só que eu quero dizer para vocês que não é só o mês de outubro, não, tá? Viva o mês, o ano, os dias, a vida inteira em favor das crianças, porque elas são o reino dos céus. E eu já falei até que sobre a criança Miriam, ou Miriam, né? Eu gosto de chamar de Miriam, era irmão de Moisés e Arão. E tá aí gravado nos vídeos anteriores, é só você pegar e ver um nome abençoado, o significado dela, né? Vai lá e assiste. Bom, gente, vamos falar em 2 textos, vai ser rapidinho, não vai ser muito longo, mas vamos o que o Espírito Santo de Deus der. Aqui em Mateus, Novo Testamento, Mateus do 13, vamos ler até o 15, porque nós já sabemos que foi a passagem de Jesus, né? E Jesus abençoa as crianças, que é já o subtítulo aqui, diz assim: Então, lhes trouxeram, aqui, deixa eu pegar para cá para vocês verem melhor. Então lhes trouxeram algumas crianças para que eles impusessem as mãos. Possivelmente foram os pais, os responsáveis, quem estava com as crianças na hora. Mas os discípulos os repreenderam. Que inocência. E isso Jesus também tudo usa para ensinamento, né? Usou para os discípulos. Jesus, porém, disse: Deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. E depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Quer dizer, ele seguiu o seu caminho. Mas Jesus disse aos discípulos que deixasse. Já tinham as pessoas que estavam levando. Aí os próprios discípulos iam dizer: Não, deixa para lá, porque imagina, não pode, né? A gente tem que receber. Hoje nós recebemos na igreja, em nossas casas, na escola e tudo, conforme existe a possibilidade também de orarmos na escola pelas crianças, é justamente isso. Porque Jesus nos ensinou, né? Não as impensadas, porque de tais é o reino dos céus. Mas de tais como elas pequenininhas, assim, não, pela inocência, pela pureza que elas são, pela verdade que elas são. As crianças não são hipócritas, crianças... Aí você diz, mas existe filhos da perdição. Sim, existe. Os filhos da perdição já nascem no mal, já agem como mal. Mas as crianças em si, aquelas que procuram a Deus, que os pais não querem a igreja ou Jesus... Deixe elas irem que vocês serão abençoados por conta delas. Se você ouvir esse vídeo e precisar passar para alguma criança, os pais de alguma criança dessa, passe, porque eles vão ver. Eles serão abençoados através das crianças deles, certo? Então, não as impeçais. E qualquer pessoa que fizer mal a essas crianças, a palavra de Deus diz o seguinte, que era melhor que ele pegasse uma corda com peso bem grande e lançasse ao mar. Porque aí, ó, veja só como elas são preciosas, né? O reino dos céus. Por isso que eu amo criança. Quem me conhece sabe que eu amo criança. Eu sou apaixonada, eu gosto de conversar com as crianças, elas são sinceras, elas são verdadeiras, elas amam, elas são o reino de Deus, gente. Você quer ver o reino de Deus em pessoa? Senta para conversar com uma criança, mas elas são sinceras. Quando elas olham para você, quando gosta, gosta, quando não gosta, gosta. Tem umas que são mais tímidas, que não é personalidade, mas é o jeito quieta. Eu vou chamar de quieta, mas são mais quietazinhas, outras são mais extrovertidas. Tem umas que são mais calmas, outras são mais animadas e assim vai. E deixe elas irem. Eu tenho um exemplo que aqui perto, a gente tinha um projeto das crianças, um seminário, e esse seminário chamava-se APAS e ficava aqui na rua. Então tinha a mãe de uma menininha que morava em frente, ela não deixava muito ela ir, não. A bichinha ficava no portão olhando, o nome dela tem até o mesmo nome da minha sobrinha. E aí, toda vez a gente olhava, eu assinava para ela, acenava, ia lá, falava com ela, dizia que Jesus amava ela também. Se tinha sacolinha, eu dava a ela. A gente sempre dava coisas a ela. Hoje ela é grande, ela passa por mim com um sorriso lindo. Ela me trata tão bem. A mãe dela já é mais fechada, eu nunca tive muita amizade, tudinho falava pouco. Eu não sei como está o pai dela, bem de saúde, não, mas que a família seja abençoada. Mas ela sempre ficava ali do portão. Ela me dizia, minha mãe não deixa eu ir. Então, a gente contribuía, a gente dava, a gente perguntava à mãe dela, a gente pode entregar isso a ela? Ela dizia que pode. Aí a gente sempre entregava. Eu não sei também se foi... eu não acredito que só foi uma vez. Eu nem lembro se foi alguma vez, na verdade, né? Uma vez mais entrou logo, alguma coisa assim. Mas ela geralmente não ia não, ficava do portãozinho, que era bem de frente. E eu olhada, a bichinha ficava ali louca e a gente orava por ela também. Eu sempre dava atenção, eu e minhas irmãs.
E era maravilhoso, porque hoje ela me cumprimenta tão lindamente com aquele sorriso. Eu tenho um prazer de passar por ela, dizer o nome dela, dizer oi. Não sabe, eu acho que se ela algum dia ver esse vídeo, vai saber o quanto eu admiro ela como uma moça grande agora, como se fosse o tamanho da minha sobrinha. Porque eu sei que o amor de Deus está na vida dela, porque ela recebeu a palavra de Deus, né? Ela foi uma criança sábia, que por mais que a mãe dela dissesse não, ela ficava na grade ali olhando, olhando, até que a mãe dela deixava pela grade. Ela ficava ali sentadinha, aquilo me doía tanto eu ver, poxa, ela poderia estar aqui com a gente. Fazer o quê? Tem gente que é assim, mas ela foi abençoada, com certeza. A menina que cresceu. Então, seja abençoada cada vez mais, viu, minha filha? Se você estiver ouvindo esse vídeo, se você souber e sentir que é com você, Deus te abençoe, viu? Prazer, eu lhe amo em Cristo Jesus. Então, assim, coisas que acontecem na nossa vida, né? E as crianças são bênçãos. Agora vamos para outro título, que eu já deixei aqui marcadinho. É Marcos, tá aqui. Marcos, capítulo 10, versículo do 13 ao 16. Vamos lá, vamos ler o 13 ao 16 e nós vamos terminar. Jesus abençoa as crianças. Mais uma vez, agora na versão de Marcos. Então lhes traziam algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreenderam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes... Olha, gente, um adjetivo de indignou-se, quer dizer, Jesus não gostou, né, do que fizeram. Eu disse, eu não acredito, como se assim, não acredito, estou ensinando e eles estão fazendo isso, vamos lá. E disse-lhes, deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus, né? Isso aqui na versão de Marcos, que ele foi na versão de Mateus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, olha aí, de maneira nenhuma entrará nele. Quer dizer, ele quis, agora aqui em Marcos, que detalhou mais, ele comparou o reino dele com as crianças. Em verdade vos digo, palavra de Jesus, que qualquer que não receber o reino de Deus como crianças, de maneira nenhuma entrará nele. Eu espero que as mães dessas crianças que impedem um dia possam querer, mesmo que elas cresçam um pouco mais ou não sei, porque a salvação é para todos, mas se eles permanecerem contra, até crescendo, em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, que eles cresçam espiritualmente, que eu quero dizer, não é só a criança crescer, não, porque a criança que crescer e estiver ligada com Deus, ela com certeza será salva, mas essas pessoas, né, que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, quer dizer, um reino puro, aceitar com pureza, com santificação, com amabilidade, entendeu? Aceitar como criança, como olhar da criança, um olhar puro, amigo, inocente, entendeu? Coisas boas que a criança olha, então não entrará nele, de maneira nenhuma entrará nele. E o 16 diz, e tomando-as nos seus braços, pegou nos braços, né, talvez no colo, as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Gente, isso é muito importante, o pondo as mãos sobre ela. A gente sempre abençoa nossos sobrinhos, as crianças na igreja, os pastores, os missionários, as professoras dizem assim, ou quando é aniversário, também dizem, vamos impor as mãos. Impor as mãos é um ato muito importante, certo? Seja na direita ou na esquerda, é muito importante as mãos, né? Abençoe sua criança, diga que ela é importante, que ela é amada. Se ela ouvir alguma coisa contra na escola, dos colegas, dos professores, não deixa, certo? Vai lá repreender, conversar alguma coisa com os professores, como eu fazia com meus sobrinhos. Mas não eram nem meus filhos, são meus sobrinhos. E eu fazia. E abençoe sua criança, né? Diga que ela é importante, que ela é amável, que a inteligência dela Deus deu, que ela vai desenvolver. E sem rebaixar outras, não precisa nem fazer comparação, que é ruim fazer comparação. Não compare suas crianças com as outras. Tenha paciência com as suas crianças. Suas crianças são da parte de inclusão. Se são crianças mais agitadas que as outras no termo de ter TDAH ou hiperativismo, ou TA, como diz que as pessoas com autismo, né?
também, tenha paciência com elas, tenha amor. As que são mudas, elas são mudas porque não escutam direito, ou nasceram assim com a deficiência, ou viram alguma coisa que machucou, tipo um acidente, uma bomba que já foi da parte de guerra, né? Ou uma explosão, alguma coisa, um acidente, né? Que houve, aí perdeu a audição, porque criança também pode acontecer de nascer na essência ou de perder, né? Assim como os adultos também pode acontecer isso. Ou deficiente visual. Então, tenha paciência com elas, certo, gente? Existem muitas pessoas com as suas limitações, com as suas dificuldades, né? Todos nós temos uma dificuldade separada, ímpar. Todos nós temos a necessidade de aprender algo. Precisamos aprender com elas também e amá-las do jeito que elas são e abençoá-las, certo? E a gente vai aprendendo junto e assim vamos seguindo. Então, Deus os abençoe e eu quero continuar sempre aprendendo com as crianças, que são os melhores professores. E eu digo e costumo dizer que eu e a minha casa, nós temos mel para crianças. Né? Nós amamos vocês, crianças que nos conhecem. Eu amo vocês. E feliz dia todos os dias das crianças, certo? Olha como eu estou amostrada hoje com as duas mãos. Passei muito tempo gravando apenas com uma, né?